Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto Python para Todos. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou professor nessa jornada maravilhosa que estamos aprendendo Python, CSS, HTML. Esta é a nossa aula 35 do módulo 17. E agora então, pessoal, a gente vai meio que dar uma continuidade da aula anterior. Se você não viu a aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima. Só que, na verdade, a gente vai aprender algo novo agora, tá? Por quê? Porque a gente vai aprender a fazer a forma SVG mais sofisticada, que é a forma path, caminho, né? Em inglês, path significa caminho. Então, só que você tem várias formas de fazer esse caminho. E uma das formas é usar linhas, né? Você pode também fazer arcos, círculos, semicírculos, enfim. Dá para fazer muita coisa. A gente vai começar simples, vai começar fazendo linhas. E, claramente, a gente pode usar os comandos anteriores para fazer figuras geométricas que sejam retilíneas, que envolvam linhas, mas a gente também pode usar o path para figuras mais gerais, tá? E aí, então, agora vamos mostrar o código aqui. Lembrando que na descrição do vídeo, pessoal, tem o link para o site, tem o link para os códigos no Google Colab, que é um ambiente que a gente está usando, que é livre, gratuito. Você tem uma conta Gmail, é um ambiente que permite você criar dentro do Google Drive um documento que pode inserir comandos Python e depois executar, visualizar, enfim, é bem legal, tá? E desde que você tenha internet e computador, você consegue trabalhar em qualquer lugar. Bom, enfim. E na descrição do vídeo também tem livro de Python do início aí dos módulos anteriores, enfim, dá uma olhadinha lá, tá bem bacana, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no foco, vamos colocar aqui no foco o código. Eu vou pegar, aproveitar o código da aula passada, mas no que se refere a o código para fazer desenho, a gente vai trocar, que era essa string code aqui, né? Então vamos relembrar aqui, eu tenho a string style, eu tenho string code e a string page. Então, na string page, eu substituo o conteúdo da string style, que é o estilo, né, do HTML, e na parte onde está o code aqui na string page, eu substituo pelo código correspondente ao SVG que eu estou testando. Aqui eu substituo por um polygon, né? Que já era algo que você tinha que fornecer uma série de pontos, e aí entre esses pontos ele fazia retas, mas isso ficava extremamente cansativo, exaustivo, difícil de entender o que que é isso aqui, essa série de pontos, né? Então a gente está tentando agora fazer algo mais, vamos falar assim, mais simples do ponto de vista de comandos para fazer um desenho. E é mais geral, que é o path. Então aqui eu vou trocar, em vez de polígono, vou dar um zoom aqui, pessoal, que é o código, né? Aí vai ficar melhor para todo mundo para enxergar. Pronto, então aqui está o polígono, né? Eu vou trocar o polígono por path, tá? E nesse caso, pessoal, como é que a gente vai fazer uso do path, tá? Então o path, pessoal, ele tem os seguintes parâmetros. Ele não tem points, certo? O style mantém, né? Style mantém. Stroke, por exemplo, eu posso botar blue, tá? Vamos botar um blue aqui. Beleza? O stroke e diff eu mantenho, mas agora não tenho points aqui para indicar como é que vai ser desenhado esse caminho. O que eu vou fazer agora é um parâmetro D, tá? Dentro do comando path. E esse parâmetro D, ele vai ter o quê? Ele vai ter todos os comandos de como que eu tenho que fazer o desenho. Então eu tenho aqui, por exemplo, a letra M, que vai me dar, na verdade, um indicativo que o meu ponto inicial, quais são as coordenadas do meu ponto inicial, né? Então eu começo no ponto 10, 10, certo? Só para a gente ver o que acontece, pessoal, eu vou mandar rodar aqui, né? Vocês veem que não aparece nada. Então isso aqui não é suficiente para desenhar nada, tá? Ele só está me dando a coordenada do ponto inicial, eu não desenhei nada. Só que se eu vier e colocar aqui H90, vamos colocar esse H90, o que que ele fez, pessoal? Olha só, pensa o seguinte, isso aqui é um comando para fazer o quê? Para fazer uma linha horizontal, tá? Da coordenada. Pensa o seguinte: o que, que é a linha horizontal? Eu vou pegar, eu não vou variar o y, né? O valor de y se mantém constante. Quanto é que vai ser esse valor de y? 10. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui e colocasse, por exemplo, 50, então veja o seguinte: esse comando ele vai pegar o valor anterior de y que foi dado pelo m, que era 10, aqui no caso eu botei 50, mas enfim, vamos deixar 10 ali, tá? E aí ele fala assim: olha, você vai fazer uma reta horizontal
do x valendo 10 até 90. Tá? E aí ele faz aqui, ó, bonitinho, fez a reta horizontal, tá? Então, ele fez o meu comandinho bonitinho. Aí agora eu venho e ponho V. Então, veja o seguinte, H para linha horizontal, V, adivinha para quê? Linha vertical. Só que aí, qual que é o detalhe? Bom, eu estava no ponto, né? Estava no ponto que era correspondente a que coordenada, né? Era y igual a 10 e x igual a 90. Se eu ponho V, V é vertical, pessoal. O que é vertical? Eu vou manter o y constante e vou variar o meu x. Então, meu x, que era 10, vai para 90. Eu vou variar de 10 a 90 fazendo uma reta vertical. Então, eu sempre pego qual é o ponto atual em relação ao comando anterior desse D, né? Dentro desse D. E traço uma linha reta. Ó, tô fazendo aqui. Legal. E aí, o que você tem que tomar cuidado para não se perder? Então, agora você já está nessa coordenada, né? Você vai falar assim, olha, agora o seu x está 90, né? O que você faz? Vai fazer uma linha horizontal de 90 até 10. Vamos fazer, ó. Fiz, ó. Tava aqui, vim para cá, terminei aqui. Agora, para fechar, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que eu vou ter que fazer... Eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer uma vertical, né? Poderia usar V, né? Mas, se você quiser, você pode também usar um outro comando, que é o L, só para a gente aprender, então, um novo comandinho aqui. O L, que é o quê? Uma linha do ponto atual até o ponto 10, 10. Coordenadas, a coordenada é x igual a 10, y igual a 10. E aí, ó, vamos ver se funciona. Aí você fala assim, ah, mas eu poderia ter botado um vertical? Vamos ver. Mas aí você botaria vertical quanto? Vertical, vertical 10, né? Vamos ver se dá certo, ó. Vertical 10, ó. Ó. O que é um detalhe, pessoal? Não fechou completamente, né? Ficou uma espécie de buraquinho aqui na quina, né? E aí, pessoal, o que você poderia ter feito? Você poderia ter usado, ao invés de L ou de V, você poderia ter simplesmente falado de uma outra forma esse comando. O que você poderia ter feito? Você poderia ter falado volte ao ponto inicial com a letra Z. E aí, ó, ele fechou direitinho, tá vendo? Porque ele fechou bonitinho ali, ó, não ficou um buraco na quina, tá? Então, pessoal, são esses os comandos que você vai usar em conjunto com o SVG, com o marcador path, tá? E aqui, ao invés de, enfim, qual que é o parâmetro onde você vai desenhar? Dentro do D, você vai dar comandos e você vai indicando como é que aquele desenho vai ser feito. Então, você tem que imaginar sempre, eu estou nesse ponto, passei para esse, passei para esse. São comandos que você vai fornecendo e aí o desenho vai seguindo esses comandos para fazer o caminho e vai desenhando o caminho percorrido, tá? Bom, pessoal, com isso, então, a gente conseguiu vislumbrar como é que a gente pode fazer todas as figuras geométricas que a gente fez antes, que envolviam linhas retas, polígono, polyline, line, rect, enfim, vários comandos ali que a gente viu podem ser feitos também com esse aqui, só que esse aqui é mais geral. Claro que se você tiver uma situação que você quer um retângulo, você põe um rect que é mais simples, né? Você não precisa ficar lembrando do M, H, V, é um pouco mais complicado, mas menos complicado que o polygon, que já era muita coisa ali para, enfim, para saber, né? Polygon, polyline, são comandos mais. Está dando ponto a ponto, a situação ali é mais difícil de você entender, né? Não que essa seja mais simples, mas é um pouquinho menos complicado do que ficar dando ponto a ponto, né? Enfim, então, agora o que vai ser visto na próxima aula, pessoal? A gente vai ver como é que a gente pode usar esse comando path para fazer curvas, por exemplo, círculos, elipses, né? Enfim, coisas que têm curvas. A gente usava circle e ellipse. Como é que a gente pode usar o path também para fazer algo que se aproxima disso? Qual que vai ser a nossa estratégia? A gente vai mostrar na próxima aula o começo de como é que você pode usar o path para isso, tá bom?
Então, obrigado, pessoal. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Próxima aula eu estou aguardando vocês. Um abraço e até lá. Tchau!